vocês foram informados, nós estamos com o Salmo 77 agora à noite, e o que me motiva a ler esse Salmo com vocês e a refletir nesse Salmo é que há um ano atrás nós iniciamos os encontros online porque a pandemia havia sido divulgada e chegada no Brasil, embora ainda poucas mortes, se eu não me engano, menos de 10 mortes há um ano atrás, Campinas um caso talvez só, e isso promoveu, pouco tempo depois, movimentos de jejum, de oração, de busca, de muitos evangélicos, da própria igreja presbiteriana e vários outros cristãos, e depois de orarmos por um ano, a pandemia está aí, nós temos muito mais casos, a nossa região está numa situação muito crítica, e a gente pode pensar, cadê Deus? Ele tem ouvido as nossas orações? Nós temos pessoas da igreja com Covid, o Newton está internado, nós temos o Adriano, que, segundo informou há pouco para mim, ele já não está com dor de cabeça, nem febre, mas está ainda em controle, amanhã faz exame. Nós temos pelo menos 14 pessoas da família do Jean, nós temos tio da Elisângela, nós temos umas 5 pessoas da família da Rosinei e outros conhecidos nossos. E a gente está orando. E alguns estão angustiados, e alguns estão preocupados. E às vezes tem gente que não está nem dormindo direito. E a gente está orando. E veja o que o salmista conta para nós no Salmo. Como ele canta. É um salmo de Asaf. Diz assim o Salmo 77. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos e tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza, e os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Eu acho interessante esse salmo, porque ele faz várias perguntas, depois de constatar a grande tristeza que ele vivia, e por causa da grande tristeza e da grande angústia e medo, ele orava, e Deus não atendia aparentemente. Então ele faz várias perguntas e chega a uma conclusão. Esta é a minha aflição, o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Essa é a primeira parte do salmo. E, na verdade, esse salmo você consegue quase que dividir em 3 partes.
A primeira parte seria dos versículos de 1 a 3, quando ele apresenta o problema, e os versículos de número 4 a 10 seria a segunda parte, quando ele está refletindo sobre a reação de Deus às orações dele. E agora, esse ele também pode ser o povo, como se fosse aliança, falando, nossa, aliança, tenho orado, né? A igreja ora. E daí, dos versículos 11 em diante, é o final, e novas palavras dele, que ainda bem que tem essa parte, né? Porque o Salmo 77, ele está dentro de um contexto das Escrituras, que é chamado o terceiro livro de Salmos. Esse terceiro livro de Salmos, muitos salmos são de momentos assim angustiantes, momentos de falta de direção, falta de governo, uma bagunça entre aqueles que deviam estar conduzindo o povo. E o povo entra em angústia por falta dessa direção e por muitos problemas que eles estavam vivendo. E vários desses salmos ficam aparentemente ligados a esse período da história do povo de Israel. E eu vejo que é interessante. Ele está em angústia, ele ora, e daí vem 6 perguntas, uma em cima da outra, como resultado das orações dele, com a conclusão: o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. E é interessante porque nas 3 partes do Salmo, fala dele pensar, dele lembrar, dele meditar. E se você se lembra do início dos Salmos, Salmo 1, diz que feliz é aquele que medita, né? Feliz é aquele que medita. Então, ele está meditando, mas até o versículo 10 ele não está muito feliz. Porque até o versículo 10 ele medita, ele lembra, ele observa a história, o momento, o que está acontecendo, ele olha para o seu redor, ele olha para a situação. E é uma situação em que aparentemente não há governo, não há direção, não há saída. Há morte, há desespero, há angústia, só isso. Então ele ora e continua vendo essa situação em volta, e ele fica olhando para a situação, e ele chega à conclusão: o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Porém, a partir do versículo 11, ele medita, lembra e pensa nos feitos de Deus, na palavra de Deus, na história de Deus com o seu povo. E é isso que faz diferença para ele. A situação ainda continua a mesma. A angústia está por perto, tentando espremê-lo e sufocá-lo. Mas ele olha para Deus e para os seus feitos na história. Os feitos libertadores de Deus. Principalmente o que ele destaca aqui para nós, e ele narra aqui, são os feitos de Deus lá de Êxodo, e depois Números também, ou seja, a libertação do Egito e a condução do povo vitoriosamente pelo deserto até a conquista da terra prometida. Então ele lembra que Deus tem poder, e é aí que muda o coração dele. As circunstâncias podem não ter mudado, mas a vida dele muda, porque veja, ao invés de 6 perguntas cheias de desespero e angústia, ele faz uma única pergunta que enche o coração dele. Versículo de número 13. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Eu estou na mão de um Deus todo-poderoso, é o Altíssimo, é o que tem poder sobre todos e não é comparado a nenhum outro Deus. Podem existir outros deuses, pode existir pessoas que pensam que têm poder, mas nós estamos na mão do Deus que é inigualável, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo. Então, a conclusão é que, na verdade, o poder do Altíssimo é o mesmo. E o poder do Altíssimo que agiu no Êxodo pode agir na nossa história hoje, pensa o salmista. A resposta do Salmo 77 se estende dentro do 78, que é um salmo muito mais longo, que a gente não precisa ler agora, mas você pode ler depois, em que ele conta de uma forma um pouco mais detalhada toda a trajetória do povo pelo deserto e também a conquista da terra e um pouco dos primeiros anos do povo na terra prometida. E observa que muitos sofrimentos eles curtiram, e normalmente esses sofrimentos vieram pela infidelidade do povo,
pelo povo dar as costas para Deus. Mas sempre que o povo se voltava para Deus, encontrava em Deus o Deus das misericórdias, o Deus de todo poder, que providenciava os seus líderes, como providenciou Moisés e Arão, último versículo do Salmo 77, providenciará também Davi no final do Salmo 78, e antes de Davi ele ainda faz referência aos juízes. Então, Deus coloca pessoas para dirigirem seu povo, pessoas que o temem, Deus mostra os seus atos libertadores também. Porém, é importante nós observarmos que essas intervenções divinas na história, elas são intervenções extraordinárias. São extraordinárias, são fora do dia a dia, são especiais. E algumas delas vêm para aliviar o momento que a gente vive. Mas as principais intervenções de Deus dizem respeito à história da salvação, ao projeto de Deus, o grande projeto de formar o seu povo, o povo que viverá com ele para sempre. E com isso a gente, perto da Páscoa, não pode deixar de lembrar, então, da grande intervenção de Deus, o ápice da sua história, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aquele que morreu por nós, pelos nossos pecados, sem nós merecermos. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, vai dizer, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E que todas as coisas são essas, pelo menos dentro do contexto de Romanos 8, são todas as coisas necessárias para que o caráter de Cristo seja formado em nós. Às vezes sofrimentos, às vezes graça, às vezes opressão, às vezes libertação. Mas a grande ação de Deus já aconteceu na cruz do Calvário e no túmulo vazio, que nós aguardamos, então, o resgate do seu povo no retorno glorioso de Jesus Cristo. E com isso em mente, olhando para essa história, olhando para essas ações de Deus, nós temos o conforto de saber que, seja o momento que vivemos ou estivermos passando, nós temos Deus conosco. Que aquele que não poupou o seu próprio filho, com ele nos dá todas as coisas necessárias para que o caráter dele seja formado em nós. Quando nós focarmos nas notícias, nas estatísticas, nas brigas dos governantes, nas brigas da mídia com outros, isso pode nos trazer desespero e fazermos as 6 perguntas e chegarmos à conclusão: o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Mas quando nós focamos na ação de Deus na história, desde as primeiras libertações lá do Éden até a gloriosa volta de Jesus Cristo, com o ponto máximo da morte e ressurreição de Jesus Cristo na cruz, isso renova a nossa esperança e a nossa força de que o Deus que ressuscita mortos está conosco e não há opressão que vá nos desviar do foco. Então, o Salmo 77 nos ajuda a passar pelos dias que nós estamos passando e a evitar que cheguemos à conclusão do versículo 10, que o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Quando a gente fica olhando só para desastre, só para desgraça, só para dificuldade. Mas quando nós olhamos para a história da libertação, para a história da salvação, nós observamos que o Deus Todo-Poderoso nos ama, está conosco, e o que Ele permite passarmos contribui para que Cristo seja formado em nós. Que o Senhor nos ajude para que olhemos para a história da salvação e apresentemos diante dele as nossas angústias, tendo certeza que nele encontramos força e graça, sempre. Tá bom? Era essa a reflexão de hoje.